O título para o Corinthians já estava sendo desenhado desde os primeiros 27 segundos. Olha isso aqui. O Ranieri estava baixando aqui para fazer essa saída de 3. O Maicon mais à frente aqui na primeira pressão. E quando o Ranieri tinha a bola, geralmente ele tinha muito tempo e espaço até o Nuno Moreira vir pressionar ele. E aí aqui, o Bidu e o Mateuzinho do outro lado, eles ficavam bem colados na linha lateral para espaçar a última linha do Vasco e permitir também esse 2-1 aqui no Cauã Barros. Quando a bola chegava aqui no Matheus Bidu, eu vou até voltar um pouquinho aqui para vocês conseguirem compreender, a bola chegava no Bidu, o Paulo Henrique ele tinha que saltar lá da zaga para vir pressionar o Bidu para não gerar esse 2-1 aqui no Cauã Barros. E com isso, o que acontecia? O Maicon vai receber, vai conectar o passe dentro. Olha aqui, olha como que tá a linha de defesa do Vasco, completamente desestruturada. Quem tá rompendo aqui nessa imagem é o Breno Bidon, ele vai acabar estando impedido, mas a dinâmica que o Corinthians buscava gerar era exatamente essa aqui. E foi dessa forma também que vai sair o gol. O jogo entre Vasco e Corinthians no Maracanã foi um jogo muito interessante do ponto de vista tático. E nessa análise aqui eu quero te mostrar como que o Corinthians saiu com o título do Maracanã. Vem comigo. Esse detalhe aqui faz toda a diferença no jogo. Olha só, o Vasco fazia uma construção em 3+2, assim como foi no primeiro jogo também lá na Neoquímica Arena, e aqui o Coutinho e o Thiago Mendes, eles ficavam responsáveis por ser esses dois volantes. Por vezes a gente também vai ver o Nuno Moreira aqui baixando para ser esse segundo homem nessa construção, e aqui o Cauã Barros baixava entre os dois zagueiros. Agora, um detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês é a forma que o Corinthians se defendia. Primeiro jogo, o Corinthians se defendia majoritariamente numa 4-4-2, duas linhas. Nesse jogo, o Corinthians teve uma variação estrutural. Basicamente, passou a se defender num 4-3-3, ou um 4-4-2 losango, como vocês preferirem chamar. E agora observem aqui o posicionamento do Bidon. Ele por dentro aqui, como esse falso 9, dificultava muito a construção do Vasco. O Corinthians tinha um padrão muito interessante quando o Vasco direcionava a sua construção. Aqui a bola vai chegar para o Robert Renan e observa como que o Martínez ele já está pronto para saltar e fazer pressão na bola. Basicamente, a ideia do Corinthians era impedir a construção por dentro e quando a bola era direcionada para o corredor lateral, fazer pressão na bola, fazer pressão no portador para acontecer exatamente isso aqui, ó. Robert Renan vai dominar, sem tempo e espaço, e a bola vai acabar sendo quase recuada aqui para o Hugo Souza. O Corinthians levou muita vantagem marcando o Vasco dessa forma. Aqui novamente ilustra como que a organização defensiva da equipe do Corinthians dificultava a construção do Vasco. O Vasco que vai tentar construir bola com o Cauã Barros, vai tentar direcionar sua construção pelo corredor esquerdo para buscar uma vantagem que o Vasco tinha, que é esse 1-1 muito forte do Andrés Gomes, o camisa 11, é um extremo que tem muita capacidade de drible curto, de conseguir para cima, e aí aqui novamente o Martínez fazendo pressão na bola na construção, e olha aqui para vocês verem que interessantes, Mateuzinho saltando aqui no Pumita, todo mundo encaixado e essa 4-3-3 do Corinthians aqui, bem desenhada e dificultando muito a construção do Vasco, tanto por dentro, e aí obrigava o Vasco a fazer o quê? Recuar a bola e tentar novamente um novo ataque. E no começo dessa análise, eu destaquei que o gol do Corinthians, ele já estava sendo desenhado desde os primeiros segundos de jogo, e isso não foi sensacionalismo da minha parte. Olha para esse lance aqui. Quem tá com a bola é o Matheus Bidu, que tá participando dessa saída de 3, realizava muitas trocas aqui desses homens que faziam essa saída, vezes era o Maicon, vezes era o Ranieri e agora o Bidu. Aqui o Ranieri ele tá nas costas dessa primeira pressão do Vasco, e aqui o Nuno Moreira está muito distante aqui do Matheus Bidu. Ele vai conseguir conduzir, e olha aqui novamente esse 2-1 que eu relatei para vocês, 2-1 contra o Cauã Barros. Qual que era o maior problema disso? Dividia a referência do Cauã Barros. Ele não sabia se saltava aqui no Maicon ou se ele saltava aqui no Ranieri. Com isso, geralmente os jogadores que recebiam a bola nessa região tinham tempo e espaço para pensar na próxima ação. Aqui o Ranieri vai conectar a bola e novamente o padrão que eu relatei para vocês. Olha a linha do Vasco como está totalmente desestruturada e aqui quem está rompendo é o Yuri Alberto. Olha como que ele vai receber a bola. Está impedido aqui no lance, mas o padrão estava exatamente aqui. Agora, fato é que as vantagens táticas que aparecem durante uma partida, elas tendem a se repetir. E é exatamente o que vai acontecer aqui nesse lance do Corinthians. Observa como que agora quem está baixando aqui já é o Ranieri, então como essas trocas bagunçavam bastante os encaixes. Ranieri baixando aqui e como esse pivô, como esse volante, nas costas da primeira pressão aqui do Vasco, está o Martínez. Observa aqui, a bola vai chegar no Ranieri e aí aqui está um detalhe muito interessante. Maicon baixando, atraindo a pressão aqui do Cauã Barros e quem está lá no corredor, exatamente, o Matheus Bidu. Então, essa dinâmica que o Corinthians apresentava, principalmente pelo corredor esquerdo, tinha como objetivo principal desestruturar a última linha da equipe do Vasco. O Ranieri aqui está com muito tempo e espaço, olha a distância aqui dele para o Nuno Moreira. E aí observa aqui a movimentação do Ryan, chamando aqui o Nuno Moreira para pressionar o Ranieri. Ele vai demorar um pouquinho a saltar no Ranieri, o Ranieri com muito tempo e espaço vai conseguir conectar a bola na troca de corredor. E aí, olha novamente a linha do Vasco totalmente quebrada e quem está atacando dessa vez é o Yuri Alberto.
O Mateuzinho, com muito tempo e espaço também, vai conseguir acertar esse baita lançamento aqui também para o Yuri Alberto, que tem os seus méritos aqui e faz 1-0 para o Corinthians logo aos 17 minutos do primeiro tempo. E aí é normal, é natural o torcedor ficar bravo, ficar chateado, porque a forma que foi construído o gol já estava sendo desenhada desde os primeiros segundos de jogo. E aí aqui tem uma sequência também de erros, que o zagueiro poderia talvez ter conseguido recuperar melhor a profundidade, o próprio goleiro do Vasco, Léo Jardim, poderia ter saído na bola, mas são esses micro detalhes que fazem o time ser campeão ou não numa final. E a magia do futebol é exatamente isso aqui, porque numa fração de segundos, um jogador que poderia se tornar herói de uma partida, ele pode se tornar vilão, de forma muito rápida. Esse lance aqui é um lance que foi logo após o gol, alguns minutos após o gol do Corinthians. Olha como que o Martínez aqui, vou voltar ao lance para vocês entenderem o contexto do lance, é uma lateral ofensiva para o Vasco aqui. O Vasco vai acabar perdendo a posse de bola, e aí aqui quem vai receber essa bola é o Martínez. O André Ramalho vai ganhar, e o Martínez, antes mesmo dele receber, ele mapeia o espaço para ver se a pressão está perto ou se a pressão está longe. E também ele já consegue ver o Yuri rompendo. Não está aparecendo aqui no frame, mas olha aqui para vocês verem. Ele vai conseguir acertar esse baita lançamento e um voleio praticamente do meio campo. E aí aqui novamente a linha do Vasco totalmente desestruturada e o Yuri Alberto fazendo o facão, rompendo aqui nas costas. E aí com basicamente 15% de chance de gol, ele acaba perdendo esse gol, o que provavelmente se faz, decretaria talvez o título do Corinthians por todo o contexto, por toda a tensão da partida que era criada a partir desse ponto. Agora, já do lado do Vasco, do lado do Cruz Maltino, o Vasco geralmente encontrava vantagem, principalmente na condução. Isso porque se o Corinthians fazia pressão em quem recebia a bola, se eles conseguissem conduzir, ele liberava um outro jogador. Esse lance vai ilustrar muito bem isso. Aqui está na imagem o Robert Renan, e olha como que o Thiago Mendes está apontando para ele dar o passe no Pumita Rodrigues. A bola vai conectar no Pumita, e novamente aqui a gente vê esse detalhe. O Martínez saltando na construção do corredor lateral, e com isso liberando aqui o Thiago Mendes. Pumita vai conseguir achar o passe, e a condução do Thiago Mendes vai fazer um outro detalhe muito interessante. Quem está aqui na imagem é o Ranieri, logo atrás dele aqui o Coutinho, e olha que interessante, esse conceito a gente chama de atrair para libertar. Basicamente a condução do Thiago Mendes para frente, ela vai atrair a pressão do Ranieri e com isso libertar o Coutinho. Exatamente esse detalhe vai acontecer. Aí aqui tem um jogo de corpo muito interessante do Coutinho. Coutinho também é um jogador muito acima da média. E aí aqui o detalhe. Andrés Gomes rompendo, fazendo facão nas costas da defesa do Corinthians. E aí colocando basicamente uma grande vantagem para o Vasco. O Vasco conseguindo entrar aqui no último terço. Mas o André Ramalho vai conseguir fazer esse corte. O Vasco vai ganhar apenas um escanteio com esse lance. Bom, a essa altura você já viu as vulnerabilidades do Vasco, as vulnerabilidades do Corinthians. Como que o Corinthians estava conseguindo encontrar vantagem nesse jogo. Então eu te peço uma moral. Deixa seu like aqui, se inscreve no canal, ative o sininho também para receber os novos vídeos. E se você está vendo pelo celular, clica no botão de hypar para ajudar esse vídeo, para ajudar o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas. Comenta aqui embaixo também o que você achou aí desses primeiros lances, desses primeiros minutos de Vasco e Corinthians. Em finais, os heróis eles podem se tornar vilões. Foi assim no lance do Yuri Alberto e foi assim no lance do Ranieri. Observa que o Ranieri estava fazendo uma partida muito boa, estava de fato conseguindo cumprir aquilo que foi designado para ele no vestiário, aquilo que era a função dele no campo, o papel dele no campo. E aí aqui ele vai tentar um passe um pouco mais arriscado dentro do entrelinhas do Vasco. O Cauã Barros vai estar atento, vai conseguir recuperar a bola. Eu avancei um pouquinho o lance para vocês. O Andrés Gomes vai estar na ponta e o Andrés Gomes ele tem uma vantagem qualitativa, uma vantagem por ser muito bom nesse duelo de 1 para 1. Contra um lateral e contra um zagueiro. Aqui, principalmente por estar tendo que driblar um zagueiro do Corinthians. Na imagem, o André Ramalho. Ele vai conseguir ganhar esse confronto. E aí agora eu quero chamar a atenção para vocês para um outro detalhe. Dentro da área, o Maicon, ele mapeia o espaço. Ele vê que tem o Nuno Moreira e o Ryan para atacar. Porém, aqui, a movimentação tanto do Ryan quanto do Nuno Moreira gera um 2 para 1 no Maicon. E com isso, o Andrés Gomes vai fazer esse cruzamento no lado oposto e o Nuno Moreira empatava a partida para o Vasco para deixar essa final ainda mais bonita. Bom, e já que no segundo tempo, o Vasco ele fez algumas alterações na forma de pressionar o Corinthians. Vocês lembram que no primeiro jogo eu detalhei que a principal vantagem que o Vasco encontrou era fazendo um pressing na equipe do Corinthians. Era basicamente fazendo uma pressão ao portador da bola e às suas linhas de passe. O que o Vasco não fez, não executou no primeiro tempo no Maracanã. E isso dificultou muito a equipe do Vasco, fez com que o Corinthians tivesse muita liberdade para construir. Esse lance aqui vai ilustrar como que a alteração que o Diniz fez no segundo tempo conseguiu modificar isso. Aqui vai bater um 4 contra 3, basicamente nesse setor do campo. O Mateuzinho vai ter que recuar para o Ranieri, e a ideia do Ranieri era dar essa bola aqui no Maicon. Observe como que ele vai dominar perfilando para tentar dar o passe no Maicon. Porém, a movimentação do Cauã Barros de saltar nele vai impedir que esse passe entre aqui.
Calma Barros vai conseguir pressionar, ele vai ter que recuar para o Gus Souza vai acabar dando chutão. E observa aqui que detalhe interessante, Nuno Moreira antecipa e aqui batendo um 4 contra 4, o Corinthians aqui basicamente totalmente desestruturado, a sua linha defensiva, e o Vasco vai acabar errando na execução da transição ofensiva, que também foi um outro ponto que eu detalhei na partida passada. E como alternativa para a organização defensiva da equipe do Corinthians, no segundo tempo o Vasco passou a atuar nessa espécie de 2-3-5, mas basicamente era quase que um losango aqui nessa primeira fase de construção, nessa saída de bola. Geralmente aqui eram ou os dois zagueiros ou até mesmo os dois volantes da equipe do Vasco. Vezes a gente via até o Nuno Moreira participando aqui dessa primeira construção. E mais na frente, um losango aqui para tentar bagunçar o encaixe do Corinthians. A bola chegava nos corredores laterais e os zagueiros, geralmente eles tinham um papel muito fundamental, que era arrastar o jogador que dá a pressão para fora, arrastar para fora para gerar espaço dentro. E aí, com isso, a condução aqui vai conseguir gerar espaço dentro, mas muitas vezes, aqui eu detalhei para vocês, o Corinthians vai correr para trás recuperando a profundidade, mas muitas vezes essa bola não entrava aqui dentro nesse espaço. Olha como que tem um espaço muito grande aqui por dentro do bloco do Corinthians. Aqui, quem está na imagem é o Ryan, podendo receber essa bola com tempo e espaço, o Pumita Rodrigues também atacando e o Andrés Gomes também atacando a profundidade. Mas a bola não vai conectar em nenhum desses jogadores. E aí aqui, o 5 contra 4 aqui, que eu fiz questão de detalhar para vocês, o Paulo Henrique no lado oposto também podendo receber essa bola, mas o Robert Renan vai optar pelo chute. Bom, e no ataque do Vasco, o ataque posicional da equipe do Vasco, acaba acontecendo exatamente a mesma coisa que eu detalhei para vocês no lance do Yuri e do Raniel. Os heróis que poderiam se tornar vilões na partida em frações de segundos. Aqui o Pumita Rodrigues ele vai tentar ganhar essa bola, porém ele vai acabar perdendo aqui para o Martinez, vai acabar perdendo o confronto. E aí aqui eu volto aqui para detalhar para vocês o lance do Breno Bidon. Um drible sensacional aqui do Breno Bidon para cima aqui do Calma Barros. Um drible que foi completamente desconcertante. E aí aqui o Corinthians tendo essa transição ofensiva direta. Porém, tem um detalhe muito interessante aqui, que é a tomada de decisão. O Corinthians, quando tinha a posse de bola, nessa transição, tomou a decisão correta. Mateuzinho vai passar, por mais que é um 4 contra 2, que podem falar, Arthur, mas é um 4 contra 2, é só escolher a opção mais fácil. Mas nem sempre a gente vê que isso na prática acontece. A gente vê muitos times errando essas transições. A bola vai chegar no Mateuzinho, vai tocar no Yuri, e aí aqui colocar o Memphis na cara do gol, fazendo 2-1 para a equipe do Corinthians, sacramentando a vitória e o título da equipe. Bom, pessoal, e essa aqui então foi minha análise entre Corinthians e Vasco, Vasco e Corinthians aqui pela Copa do Brasil. Analisei os dois jogos das finais, Corinthians campeão, parabéns à equipe do Corinthians pelo título da Copa do Brasil. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu essa análise, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ative o sininho e comenta aqui embaixo o que você achou da análise e o que você achou do jogo. Até o próximo vídeo. Falou e fui!